Oi pessoal, um abraço a todos, bem-vindos ao canal História e Política, eu sou o Dali Nogari, tenho um canal aqui sobre cinema também, mas vai ser legal trazer um conteúdo diferente e falar sobre essas questões também, porque na área acadêmica eu sou professor universitário em Política dos Estados Unidos, Relações Internacionais, meu doutorado, mestrado, pós-doutorado estão nessas áreas também. E eu comecei a minha carreira falando sobre debates presidenciais. O primeiro livro que eu publiquei foi sobre os grandes debates de 60, o livro é Pelas Lentes da Televisão, Kennedy versus Nixon, quando as grandes redes de TV dos Estados Unidos, na época, se juntaram para fazer um debate presidencial, uma série, na verdade, mas o primeiro debate é o que deixa uma grande marca. E aí vem toda uma questão importante que eu queria colocar para consideração aqui, que é a impressão que fica do debate, porque a gente tem a mesma coisa agora com Trump versus Biden. Eu estudei todos os debates presidenciais dos Estados Unidos desde 1960. Muitos presidentes optam por não debater, e candidatos também. O Nixon em 68 e 72 diz assim, eu não quero debater, porque ele já tinha uma impressão negativa de debates em 60, quando se fala muito da imagem do Nixon. A imagem contaria mais do que as falas do Nixon. E para Biden versus Trump de 2024, eu não me recordo de um debate em que um candidato tenha se saído tão mal. Eu realmente não me lembro. Você pode pegar na história dos debates presidenciais o de 76, Carter versus Ford, em que o Ford fala umas bobagens, ele fala que não existia domínio soviético na Europa Oriental, por exemplo. Uma gafe tremenda, uma gafe que acaba sendo importante para sustentar o Carter até o final da eleição. Você tem outras coisas que pode mencionar também na história dos debates, por exemplo, 1988, o debate de vice-presidentes, Lloyd Bentsen, do Partido Democrata, contra o Dan Quayle, que estava na chapa do George H.W. Bush. E foi horrível, um massacre, o Quayle perdeu feio aquele debate. Eu pretendo fazer vídeo sobre isso aqui no canal, mas assim, nunca nada perto do que ocorreu ontem em Biden versus Trump, em que o Trump ele se consolida como um ex-presidente que está disposto a debater e o Biden ele não consegue finalizar sentenças. Então quero tratar sobre isso a partir de agora. Primeira consideração, o Biden ele não precisava debater, mas o Biden hoje ele está atrás na corrida pela reeleição. Hoje o cenário é de Trump vencendo a eleição presidencial de 2024. Então o Biden ele precisa debater, o Biden precisa colocar o seu nome e mostrar para o eleitor dos Estados Unidos, dos swing states, esses estados que vão ser decisivos, assim, eu quero mais um mandato e eu vou melhorar a economia no meu segundo mandato porque as coisas estão bem difíceis. O custo de vida na era Biden aumentou muito, e isso você sente. Então o Biden ele precisaria, no debate de ontem, criar um grande pacto com o seu eleitor. Eu quero mais uma chance e eu estou aqui para receber mais uma chance. Existe já há um ano e meio para 2 anos muitas considerações sobre o estado do Biden, né? O Biden ele tem condições de ser reeleito presidente, ele tem condições físicas, então às vezes acabam viralizando uns vídeos do Biden caminhando bem devagarinho, do Biden meio perdido com as falas. E o pior pesadelo do Partido Democrata ocorreu ontem, quando o Biden ele não consegue finalizar sentenças, quando o Biden ele pensa em palavras e não encontra palavras. Aí uma hora ele vai falar de Medicaid, né? Que conseguimos vencer o Medicaid, tipo, nada a ver. E aí o Trump se aproveita disso e fala, bom, nem sei se ele sabe o que ele está falando. Nunca na história dos debates presidenciais ocorreu algo tão ruim para a imagem de um candidato como no debate Trump versus Biden de 2024. Nunca na história, nada. Ocorreram gafes tremendas. A gafe que eu citei do Gerald Ford, a gafe do Dan Quayle. Por outro lado, grandes momentos das histórias dos debates, de grandes frases. O Lloyd Bentsen no debate presidencial de 88, o Reagan no debate presidencial de 80 contra o Carter, 84 contra o Mondale. Mas, assim, os debates eles são lembrados por esses grandes momentos. E eu não vi nada nesse sentido de memorável da performance do Biden, além dessa imagem extremamente negativa do Biden perdido, do Biden que fica olhando, buscando alguma reação. O formato do debate é importante mencionar também. Tradicionalmente, os debates desde os anos 80
depois da era Reagan, né, os debates eles eram antes patrocinados pela League of Women Voters. Em 84, por exemplo. Em 85 é criada a CPD, para organizar os debates presidenciais. O Trump, em 2016, dizia assim, a CPD está passando a cola do debate para Hillary. Então a Hillary já sabe das perguntas e ela se organiza antes. Depois, no ano passado, na última eleição, o Trump dizia, não, o Biden já tem as perguntas prontas para ele. O Partido Republicano criticou muito a CPD nas últimas 2 eleições e nesse ano eles falaram assim, se a CPD voltar e quiser organizar alguma coisa, nós não vamos participar dos debates. E aí você tem um debate organizado fora da estrutura da CPD que estava muito ruim. Assim, os debates da CPD, eles estavam péssimos. Para você ter uma ideia, antigamente na CPD existia toda uma questão quanto aos apresentadores, a escolha, e depois o formato ele fica completamente perdido entre plateia, fica um formato de fact-checking também. O formato do debate de ontem favoreceu o Trump, porque ele pôde falar, e o melhor trunfo do Trump era deixar o Biden falar. Porque o eleitor dos Estados Unidos viu que o Biden estava perdido, o Biden estava confuso, o Biden não articulava pensamentos. Todos os temas sensíveis do debate, além da economia, quando você pega política externa, Israel, caso da guerra, Rússia e Ucrânia, nunca nada conseguiu aprofundamento porque o Biden, por um lado, não conseguia completar as frases e o Trump ele teve espaço para falar e espaço para trazer o seu governo, a sua administração e colocar esse parâmetro de comparação. Eu acredito que o Trump, durante a eleição, ele vai fazer a mesma coisa que o Reagan fez em 1980, em que o Reagan tem uma frase memorável, né? Are you better off? E aí o Reagan faz a comparação. Ok, você está em 1980, você está melhor agora em 1980 do que estava 4 anos atrás? Se o Trump fizer isso, o Trump ele vai ter uma cartada muito forte, porque tem pessoas que não gostam do Trump, obviamente e tal, mas o eleitor que está indeciso, se ele vai olhar para como era a vida 4 anos atrás e a vida agora nos Estados Unidos quanto a custo, as coisas pioraram muito. Então o Biden ele não conseguiu se defender sobre inflação, sobre temas sensíveis também de aumento de custo, aumento de preço, ele tinha os dados. E o que mais me chama a atenção, o Biden ficou 7 dias sem aparecer, né? Todo mundo estava pensando, o Biden está organizando, o Biden está fazendo também uma série de eventos internos para se preparar para o debate. Parecia que ele estava decorando tanta coisa que ele não conseguia se lembrar o que ele tinha decorado. Então ele buscava essas memórias, ele buscava e ele não conseguia completar. A partir de agora, depois desse debate, o Trump, assim, ele não só é o vencedor do debate, mas é uma vantagem que eu nunca vi na história de debates presidenciais, algo tão diferente assim. Eu pretendo abordar no canal, em breve, a história do debate presidencial de 1984, o primeiro, em que o Reagan não vai tão bem, e aí as pessoas falam, o Reagan tá meio velho. A questão não é a idade. O Biden, ele é um senhor já, o Biden, envelhecimento é normal, todo mundo envelhece, mas o Biden, ele aponta uma fragilidade que, para muitas pessoas, isso ficava de lado, porque o discurso dele do State of Union não foi bom. Os republicanos falavam, o Biden tá usando drogas para ter tanto vigor, depois dos vídeos ali que ele caía, tropeçava, e até o Trump fala, não, eu quero fazer um teste aqui que eu não tô usando drogas e quero que o Biden faça o mesmo. O Biden ele mostrou uma fragilidade que preocupa todo mundo. Se a fragilidade do Biden, demonstrada ontem no debate, tivesse ocorrido durante as primárias democratas, talvez o resultado teria sido bem diferente. Ficaria tarde demais para tirar o Biden da disputa? Olha, a pior coisa que pode acontecer para um partido é uma convenção contestada. Isso aconteceu em 68, no caos que foi Chicago 68, isso aconteceu em 80, nas primárias, quando o presidente Carter estava para a reeleição e o Ted Kennedy queria ser o candidato democrata, e depois democratas que apoiavam o Ted Kennedy vão apoiar o Reagan em 80. Então tem questões assim que você coloca na balança e o desequilíbrio é muito grande. O Partido Democrata pode tirar o Biden, mas eu acredito que essa decisão precisaria partir da equipe do Biden de falar assim, ok, o Biden está envelhecendo, o Biden está numa situação de saúde mais frágil, nós vamos deixar para um outro candidato. A pergunta que vai ficar vai ser a seguinte, por que não fizeram isso antes? Por que demorou tanto? Qualquer que seja o candidato,
e eu acredito que seria o Newsom, vai ser difícil demais engatar uma campanha antes da convenção e depois da convenção, porque o Biden ainda assim tem um apelo com um grupo de votantes nos estados, nos swing states, né, que acaba sendo bem relevante. O desempenho do Biden ontem, ele liga um sinal de preocupação. O Biden, ele precisa reverter o quanto antes, e depois do debate, o Biden foi fazer um discurso para os seus apoiadores em Atlanta, e ele estava melhor no discurso do que estava no debate. Eu dividiria assim: até o primeiro intervalo, o Trump ele não só dominou, como o Biden, ele cada vez que falava ficava mais e mais frágil. Então ele não piscava, ele se segurava também ali. Depois do primeiro intervalo, o Biden melhora, até o seu tom de voz melhora também, mas a impressão que fica é do Biden confuso, do Biden que parece doente, parece frágil, versus o Trump, que nesse formato tem só fala, tem espaço para só fala. O Trump ele não interrompe, e o Trump, quando tem a chance de falar, não é interrompido. Então existiam muitos políticos do Partido Democrata que queriam que a CNN fizesse o fact-checking durante o debate. A CNN não faz isso, deixa para depois do debate. Isso favorece o Trump. Quando você tem uma discussão sobre o pior presidente da história, o Biden fala assim, acadêmicos apontam o Trump. E o Trump fala, não, a qualidade de vida atual aponta que o Biden é o pior presidente da história. Então você tem um confronto de ideias que é a única coisa que conseguiu mínima atração dos dois lados falando. Polêmicas do Trump, das questões das condenações do Trump, da questão da justiça, nada disso tem espaço. Quando o Trump ele fala do filho do Biden, do Hunter, isso não consegue espaço também porque os temas eles estavam soltos nessa questão de 2 minutos para resposta, para réplica, tréplica e o posicionamento dos moderadores, muitos temas, e por isso que eu acho que é melhor na estrutura de debates você ter uma divisão por temas em que, ok, esse debate aqui é para falar de temas internos e um outro debate sobre política externa. Tinha muita coisa para falar e eles não conseguiram, né, articular isso. Trump, vitorioso do primeiro debate presidencial, e para a eleição presidencial de 2024 um caminho bem importante para consolidar sua vantagem, e eu acredito que isso vai acontecer porque, gente, impressionante como essa fragilidade toda do Biden fica. Para efeito de comparação, primeiro debate presidencial de 60, Kennedy versus Nixon, o Nixon teve um discurso melhor do que o do Kennedy, só que a postura do Nixon na TV era uma postura horrível. O Nixon estava com um terno 2 vezes maior que o dele, o Nixon não conseguia cruzar as pernas direito, então quem assistia pela TV olhava para o Nixon e tinha uma impressão muito ruim, e o Kennedy com uma postura para debater muito melhor também, uma organização melhor, a comunicação impecável, que é a comunicação também de gestos, e o Nixon não. O Nixon se preocupava muito com o conteúdo da sua fala. Quando você tem um debate, não é só o conteúdo da fala, e o Biden estava rouco ainda por cima, né? A equipe dele disse que ele estava gripado. A postura presidencial, ela é importante porque você precisa de energia. Em 84, o Reagan é questionado, presidente, você vai conseguir ficar mais 4 anos porque você já parece cansado. E aí o Reagan, em uma grande virada no debate de 84, fala, olha, o meu candidato, eu não vou abusar da juventude do meu candidato, não vou colocar isso para consideração, sendo que o rival dele era o Walter Mondale, político também, veterano, ex-vice-presidente. Então o Reagan ele tinha essas cartadas, e quando o Reagan foi criticado em 84, que ele estava velho demais para ser presidente, sempre tirou isso com muito bom humor e controle da sua fala. O Biden não conseguiu fazer isso em nenhum momento. Quando é questionado ao Biden sobre a sua questão da idade, sobre a questão da idade, ele fala sobre os méritos do governo dele, ele não fala, ok, eu preciso da confiança de vocês, eu tenho energia para ser presidente por mais 4 anos. Debate muito ruim para o Biden, preocupante para o Partido Democrata. Eles precisam o quanto antes de alguma organização para ver o que vai acontecer na convenção. Vocês vão continuar com o Biden nesse estado? Aquele Biden energético do State of Union desapareceu ontem. Um Biden perdido, confuso, com um olhar vazio, né? Um senhor que não parece ter essa postura presidencial para aguentar mais 4 anos, versus o Trump, que estava confiante, tinha o seu discurso pronto e conseguiu, pelo formato do debate, ampla vantagem, não só pelo espaço de fala que ele tinha, mas pelo seu rival, que é um rival que, na comparação, parece totalmente despreparado
nesse contexto atual, e eu vou continuar conversando com vocês aqui sobre cenários pré-convenção democrata, o que pode acontecer, por exemplo, numa convenção contestada, que vai ser o tema do próximo vídeo. Certo, pessoal? Obrigado pelo carinho de todos, espero que acompanhem também esse canal, um grande abraço e valeu!